Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia. E nesta quinta-feira nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo ou à nossa reflexão sobre o tema da misericórdia, né? Por que as Escrituras elas nos ensinam ou nos ordenam a sermos misericordiosos? Então, no último vídeo da última quinta-feira, nós falamos um pouco sobre o que é ser misericordioso e também falamos sobre alguns tipos de misericórdia que a Bíblia ela nos ensina, alguns tipos de ações misericordiosas que a Bíblia ela nos ensina, nos apresenta. Nosso texto básico é o de Mateus capítulo 5, versículo de número 7, onde em parte do Sermão do Monte, Jesus ele ensina os seus discípulos a serem misericordiosos. E lá o texto nos diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a minha pergunta nesta noite para os irmãos, para reflexão, é: por que a gente deve ser misericordioso? Talvez alguém possa questionar ou indagar: por que eu devo ser misericordioso com pessoas que não são misericordiosas para comigo? Eu acho uma injustiça, alguém pode dizer, né? De ser misericordioso com alguém que nunca se importou comigo. E aí é que está a chave desta doutrina, ou deste ensinamento bíblico. A Bíblia ela nos ensina a sermos misericordiosos não porque alguém ou porque as pessoas são misericordiosas para conosco, mas devemos ser misericordiosos porque Deus foi misericordioso. Então, a base, a sustentação então deste mandamento ou deste ensinamento bíblico não está no homem, mas está no próprio Deus. Porque Deus foi misericordioso para conosco, Ele quer que também sejamos misericordiosos. Irmãos devem se lembrar daquela parábola que Jesus contou do homem que devia um valor incalculável ao rei, e mesmo devendo ao rei um valor muito alto, o rei resolveu então perdoá-lo, agir de misericórdia com aquele homem. Mas aquele mesmo homem que tinha alguém que lhe devia um valor irrisório, não soube como perdoar a dívida daquele que estava lhe devendo. Então, meus irmãos, a base para sermos misericordiosos está no próprio Deus. Assim como a Bíblia nos diz e nos ordena a sermos santos porque Deus é santo, a Bíblia também nos ensina que devemos ser misericordiosos porque Deus é misericordioso para conosco. Em Lamentações capítulo 3, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é a razão por que não somos consumidos. Então, por que devemos ser misericordiosos? A principal razão é porque Deus, Ele é e sempre foi misericordioso para conosco. Mas também há outras razões. Em Efésios capítulo de número 2, depois do apóstolo Paulo falar sobre a forma como Deus ele nos salvou em Cristo pela graça, no versículo de número 10, ele nos ensina então por que somos salvos ou por que fomos salvos. Devemos então manifestar essa salvação com obras. E lá em Efésios capítulo de número 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus ele quer que nós vivamos como salvos, como eleitos do Senhor, praticando boas ações ou boas obras. Isso nos dá então uma visão da razão ou de uma das razões por que devemos ser misericordiosos. Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual
nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E uma das formas de glorificar a Deus é fazendo o bem às pessoas, mesmo que as pessoas não mereçam, porque nós também não merecíamos a misericórdia de Deus. Assim, meus irmãos, todas as criaturas cumprem o papel para o qual foram criadas, ou seja, as estrelas brilham, os pássaros cantam, as plantas produzem segundo a sua espécie, e o propósito então da vida humana é também de servir. Aquele que não cumpre a missão para a qual foi criado está então vivendo uma vida inútil. Mas a segunda razão por que devemos ser misericordiosos é porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Foi o que acabei de dizer. Quando somos misericordiosos, estamos refletindo a própria ação misericordiosa de Deus. E mais do que isso, estamos refletindo o próprio caráter de Deus, que é misericordioso. Alguns mandamentos das Escrituras sobre isso. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, o Senhor diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Como também é misericordioso o vosso Pai. Também, meus irmãos, em Miqueias capítulo 7, versículo 18, a Bíblia lá diz que Deus ele se deleita na misericórdia. E por conta disso, devemos também aprender a nos deleitar nesta mesma misericórdia de Deus. No Salmo de número 145, versículo 9, o Senhor diz que as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Assim, meus irmãos, quando eu e você demonstramos misericórdia, nós estamos então refletindo o próprio Deus em nossas vidas. Cada dia da nossa vida, nós devemos então não só receber, como dar também as misericórdias que recebemos das mãos de Deus, meus irmãos. Vamos imaginar, meus irmãos, uma coisa preciosa. Cada vez que a gente respira, cada vez que a gente então come o nosso pão de cada dia, cada vez que a gente bebe um copo de água, quão ricas são as misericórdias de Deus em nossas vidas. Essas ações são ações misericordiosas de Deus, que nos dá vida, que nos faz viver e que nos faz viver bem nesta terra. Assim, meus irmãos, Deus ele nos chamou e ele foi misericordioso para conosco, para que também refletíssemos com as nossas ações o próprio caráter de Deus. Mas a terceira razão por que devemos ser misericordiosos é porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. O autor aos Hebreus, ele fala de boas ações como sacrifícios agradáveis a Deus. Está no capítulo 13 de Hebreus, versículo número 16. Ele diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu acho interessante essa expressão, né? Sacrifício. Porque as ações misericordiosas do ser humano não são ações naturais, nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa. Não é fácil sermos misericordiosos. Embora sejamos o alvo constante da misericórdia de Deus, não é fácil sermos misericordiosos por conta da nossa natureza pecaminosa que pende para o mal. E é por isso então que as Escrituras dizem que a prática do bem é um sacrifício. Você age com luta, negando a si mesmo para se sacrificar na prática do bem, sabendo que Deus se compraz nisso. Quando eu e você nós abrimos mão para ajudar o necessitado, ou quando nós nos devotamos para ajudar aquele que precisa, é como se nós estivéssemos então orando e adorando o próprio Deus com essa ação. Em Atos capítulo 10, versículo 4, o anjo do Senhor veio até Cornélio e disse isso para Cornélio:
Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Mas em quarto lugar, meus irmãos, uma quarta razão por que devemos ser misericordiosos é porque um dia nós vamos dar conta das nossas ações ou da nossa administração da nossa vida aqui na terra. Diante de Deus nós iremos prestar contas. A Bíblia diz, meus irmãos, em Lucas, capítulo 16, versículo número 2, que nós somos mordomos e vamos um dia nos comparecer diante do Supremo Juiz para prestar contas de tudo aquilo que fizemos nesta terra. E ser misericordioso é uma das ações que Deus vai cobrar de nós nesse dia do juízo, meus irmãos. Por isso é um grande perigo fechar as mãos àqueles que necessitam. No dia do juízo, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer também aqueles que precisam. As palavras do Senhor Jesus, elas são muito claras. Em Mateus capítulo 25, no verso de número 41 a 45, o Senhor diz assim: apartai-vos de mim. Ele continua: porque tive fome e não me destes de comer, porque tive sede e não me destes de beber. Essas serão as palavras que o Senhor pronunciarão para aqueles que deixaram de fazer o que precisavam fazer. Portanto, meus irmãos, uma das razões por que devemos ser misericordiosos é porque o Senhor vai pedir contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer nessa terra. Mas uma segunda razão, meus irmãos, por que devemos ser misericordiosos é porque as misericórdias de Deus, ou a ação que nós prestamos de sermos misericordiosos, nos traz recompensas. Nos traz recompensas. A promessa do Senhor, ou a ordem do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 7, é para sermos misericordiosos, para alcançarmos misericórdia. Portanto, ser misericordioso traz recompensas valiosíssimas, como por exemplo, aqueles que são misericordiosos recebem de Deus o que deram aos outros. Eu disse aqui no início que a razão por que devemos ser misericordiosos não é pelo que os outros fazem a nós, mas pelo que Deus fez em nosso favor. Assim também, quando nós somos misericordiosos, o nosso pensamento não deve ser que um dia aquela pessoa vai retribuir o que fizemos a ela. Às vezes não. Às vezes aquela ação nossa serviu apenas para beneficiar aquela pessoa e talvez nunca nos encontraremos mais com aquela pessoa com quem a gente agiu de forma misericordiosa. Mas a promessa é que se formos misericordiosos, o Senhor será misericordioso para conosco. Em Atos capítulo 20, no versículo número 35, Jesus disse assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é aquele que dá do que recebe. A pessoa feliz não é aquela que quer tudo para si, mas é aquela que distribui e dá aos pobres e necessitados, meus irmãos. Assim, nós não somos homens que vão ser recompensados pela misericórdia dos outros, mas pela misericórdia do próprio Deus. O misericordioso, ele abre as torneiras celestiais sobre a sua cabeça quando ele age com misericórdia. E uma coisa muito importante, meus irmãos, que precisamos gravar: ser misericordioso não é o meio de ser salvo. Isso é importante. Você não é misericordioso para ser salvo. Você é misericordioso porque você foi salvo. É o meio de demonstrar que você está salvo e foi salvo pela graça de Deus. Mas em segundo lugar, uma outra recompensa, ou outras recompensas que nós temos por sermos misericordiosos,
a Bíblia ela registra. Por exemplo, no Salmo de número 41, versículo de número 1, lá o Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Ou seja, feliz é aquele que acode ao necessitado. Também no Salmo 112, versículos de número 5 e 6, o Senhor diz: ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Ditoso é o homem que se compadece. E o texto diz que ele vai ser tido em memória eterna. As pessoas se lembrarão, o próprio Deus se lembrará dessa pessoa, e ele será conhecido como alguém que fez o bem, ou como alguém de coração bondoso para com as pessoas. Como é bonito, meus irmãos, vermos biografias, histórias de homens e de mulheres que se destacaram por sua bondade. Como é bom, meus irmãos, vermos, como é bom lermos histórias desse tipo, como é bom também vermos pessoas vivendo desta forma. Eu e você também precisamos buscar vivermos dessa forma, para que também sejamos lembrados como homens e mulheres que gostava e que gosta de fazer o bem. Em Provérbios capítulo 11, versículo número 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e a quem dá a beber será descedentado. Ou seja, o misericordioso ele vai ser abençoado em sua prosperidade. Quanto mais ele dá, quanto mais ele fornece gratuitamente aos outros, mais ele recebe. Esta é uma dádiva da misericórdia de Deus para aqueles que são misericordiosos. Também, meus irmãos, no Salmo de número 37, versículo 26, diz assim: é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. E a sua descendência será uma bênção. Os filhos daqueles que são misericordiosos serão abençoados por aquele que foi misericordioso. A sua descendência será uma bênção. Não apenas o próprio misericordioso será abençoado, como também verá com que os seus familiares, os seus filhos, a sua prole, também sejam uma bênção nas mãos de Deus. Mas também no Salmo número 41, versículos número 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Veja, meus irmãos, que o misericordioso, ele também será abençoado com uma vida longa, conforme o Salmo número 41. O Senhor vai livrar o misericordioso do mal, o Senhor vai protegê-lo, vai preservar a sua vida e o fará feliz nesta terra. E é assim, meus irmãos, que Deus ele recompensa aqui na terra os misericordiosos, aqueles de coração bom. Mas também as Escrituras dizem que aquele que é misericordioso aqui na terra, ele terá recompensas também nos céus. Vejam, meus irmãos, em Apocalipse capítulo de número 14, no versículo de número 13, as Escrituras dizem assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pois as suas obras os acompanham. Veja que coisa gloriosa, meus irmãos. O Senhor, ele não só verá a nossa ação misericordiosa, a nossa bondade aqui na terra, feita para com os filhos dos homens, como também ele fará com que estas boas obras nos acompanhem no próprio céu. Ou seja, a salvação é somente pela fé, mas a fé sem as obras, ela não é uma fé verdadeira e bíblica. A fé salvadora, ela nunca vem só,
ela sempre vem acompanhada de boas obras, e é isso que Tiago nos ensina em sua carta. Assim, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que nós vamos receber galardão, recompensas nos céus por aquilo que fizemos aqui na terra. O Senhor Jesus, ele disse isso em várias ocasiões, mas também no Antigo Testamento, este ensino já era presente. Em Provérbios capítulo 19, versículo número 17, diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 38, disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. No juízo final, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele dirá àqueles que estiverem à sua direita, e ele falará da seguinte maneira, conforme Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele completa: porque tive fome e me destes de comer. Assim, meus irmãos, o nosso coração, ele deve ser de tal maneira tratado que as indiferenças aos outros sejam então vencidas, retiradas do nosso coração. Precisamos aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprendermos a sermos misericordiosos com base no que o Senhor fez por nós, porque Ele é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. Como eu disse, meus irmãos, no primeiro vídeo, nós vivemos numa época de tamanho individualismo, as pessoas elas estão pensando em si mesmas, vivendo para si mesmas, quando na verdade, meus irmãos, o sentido da vida está em servirmos a Deus, servindo os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entendermos a sua palavra, a praticarmos a sua palavra. A nossa oração, a minha oração, é para que o Senhor nos ensine a fazermos o bem, a sermos bondosos, a sermos misericordiosos e a fazermos isso com um sacrifício aceitável e agradável diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor nos ensine a sermos pessoas misericordiosas, bondosas, meu Deus. Nos ensine, Senhor, a vivermos dessa forma, não porque alguém foi um dia misericordioso para conosco, mas porque o Senhor foi misericordioso para conosco. Não nos deixe, Deus, pensarmos, ó Deus, que as pessoas elas não mereçam a nossa misericórdia porque nunca fizeram nenhum bem a nós. Ó Deus, mas nos faça entender, Pai, que a nossa misericórdia, a nossa ação misericordiosa para com o nosso próximo é com base no que Cristo fez na cruz por nós, é com base no que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo. Nos ensina a vivermos assim, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos dessa forma. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos o bem. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos com a Tua palavra, para sermos misericordiosos, para que também sejamos alvos da Tua misericórdia para sempre. Nós oramos agradecidos por este momento, por esta reflexão bíblica. Que o Senhor abençoe os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus.